Está começando mais um programa Alternativa no Ar. E você que está aí, não se esqueça, se inscreva no canal da Alternativa Online, acione o sininho e compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Ele que foi o primeiro descendente de japoneses a conquistar medalhas em prova de atletismo no cenário nacional. Participou de 2 Olimpíadas como atleta e é o atual treinador da Seleção Brasileira de Atletismo de Velocidade Feminino. Obrigado, Katsuhiko Nakaya, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de podermos estar falando de atletismo, né? Que é uma coisa que está no meu sangue. Olha, Katsuhiko, eu acompanhei um pouquinho, né, do seu trabalho, eu estava lendo todo o seu histórico e tem uma coisa muito legal que a gente percebeu, que você fez umas coisas muito diferentes, né, durante toda a sua vida. Então hoje a gente quer aqui abordar e conhecer, além do lado atleta, o lado como treinador hoje da Seleção Brasileira de Velocidade Feminino, mas também quem é Katsuhiko Nakaya, né? Começando, onde foi que você nasceu? Eu nasci em Clementina, é uma cidade perto de Tupã, né? De Tupã. Entre Tupã e Penápolis, ela fica bem no meio. Uma cidade sim. pequena bem que não era em Clementina, era num sítio que eu nasci, né? Sim. Então, porque naquela época meus pais tinham um sítio, né? E eles plantavam? Plantar café, né? Naquela época era café, da década de 50 para começo de final de 50, sim. É o café, né? E você de lá, depois você se mudou para... Sim, aí fomos para Araçatuba, onde meu pai abriu um negócio, né? De autopeças. Ah, de autopeças? E você também trabalhava com ele? Eu ajudava, na minha infância eu ajudei, né? Mas não trabalhava, a gente ajudava porque, como toda família japonesa, os filhos tentavam ajudar no trabalho dos seus pais, né? E os seus avós, eles são de onde lá do Japão? Da parte do meu pai, eles são de Niigata, Niigata-ken. Sim. E da parte da minha mãe, os avós é de Fukui-ken. Ah, que legal. E, Katsuhiko, como é que foi assim, a sua infância, né, lá na sua casa? Vocês falam só japonês? Comia só comida japonesa? Como que era essa? Era, mas como toda família japonesa, descendente de japoneses, principalmente naquela época, né? Sim. Que os nossos avós não falavam português. E eu lembro que na minha infância, de 3, 4, 5, até 6 anos, acredito que mais ou menos, até 7 anos, né? Quando a minha avó faleceu, em 1964, e aí nós éramos obrigados a falar Nihongo. Por quê? Porque eles não entendiam português e a gente é obrigado a falar. Sim, por isso que a gente tem uma noção boa de Nihongo por causa disso. Você fala em japonês aqui, nossos avós, né, tinham a dificuldade, então nós netos tínhamos que aprender, obrigado a falar. Principalmente quando ia pedir o canê, né? De dinheiro, gente. O canê é dinheiro. E Katsuhiko, né? Você tem um apelido aqui que as pessoas te conhecem aqui. Que apelido é esse? Sim, esse apelido é de infância, né? Então, naquela região, principalmente de Araçatuba, no noroeste, me conhece por Catito. Então, eu sei que quando alguém me chama por esse apelido, eu sei que é daquela região. Mas de onde veio esse apelido? Isso veio da música do Nat King Cole. Catito, mio, pedaço. Do Nat King Cole. E a minha avó era muito peralta, né? Então, ela falava, Catito. Que legal. Aí pegou. Que barato. Mas aí as pessoas, assim, como você falou, te conhece daquela época, ainda te chamam assim. Sim, mas qualquer pessoa daquela época, quando me chama por esse apelido, eu sei que é da região da Noroeste. E agora me fala assim, você, desde a época da adolescência, infância, você já era muito ligado nesse negócio de esporte, correr? Sim, mas como todos os filhos descendentes japoneses, né? A gente era envolvida com esporte. E os pais ajudavam, né? Porque os pais queriam que nós praticássemos esporte, né? E isso era fundamental.
Mas era mais só na velocidade? Não, a gente era obrigado a fazer tudo. Eu lembro que lá tinha o ASIA, né, que é o clube japonês, Associação Cultural Esportiva Araçatuba. Então, nós lá jogávamos beisebol, jogávamos futebol de salão. E tinha, não sei se você lembra, naquela época tinha o Intercolonial, Jogos Intercolonial, na década de final de 60, começo de 70. A gente participava, então nós tínhamos equipe, jogava voleibol, fazia tudo. Ah, que legal. Então essa vivência... Você já era bom na velocidade naquela época, não? Sim, porque eu lembro que em 71, acho que 70, 71, quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu participava das competições do Campeonato Intercolonial de Atletismo, né? Sim, e eu lembro que nós viemos aqui em São Paulo nessa época, eu acho que eu ganhei a prova. Não, fiquei em segundo, perdi para um outro... Eu fico imaginando você nos judokais, né? Porque o judokais, para quem não conhece, é uma gincana, né? Que ganhava um monte de prêmio. Na tradição japonesa, quem corre, né, ganha sempre 1 quilo de açúcar, um óleo. Ou era mantimento não perecível e coisas escolares, caderno, lápis. Então eu acho que você voltava cheio de coisa para casa. Graças a Deus, sim. Ai, que legal, que legal. E você, assim, quando foi essa fase que você começou a querer trabalhar, entrar na área como um atleta, trabalhar na parte de atleta profissional? Então, é que a gente participava dos jogos intercoloniais, competições de atletismo intercolonial, e também nas escolas, porque naquela época na escola havia atividade de educação física que era esporte, né? Sim. Como hoje não acontece mais isso, que é facultativa a atividade física nas escolas. Que deveria ser obrigatório. Obrigatório, né? Então, isso é importantíssimo, principalmente para você dar oportunidade às crianças a aprenderem algum tipo de esporte. Sim. E hoje não. Infelizmente, muita gente fica no celular jogando um joguinho. Mas você, nessa época, quando você já estava estudando, participava dos campeonatos, teve algum momento que você falou assim, não, eu quero ser profissional, eu quero ir para uma Olimpíada? Você tinha já esse sonho, essa ambição? Isso aconteceu em consequência de eu ser convidado a treinar na equipe de Araçatuba, né? O treinador, porque o treinador observou eu participando dos jogos colegiais, as competições do Intercolonial, ele viu um potencial, né? E você era o único descendente de japoneses dentro dessa equipe? Não, tinha outros, né? Sim. Eu lembro hoje que eu tinha um amigo, ele é falecido, né? Ele falou assim, eu lembro que eu disputava sempre com ele, né? Era primeiro, segundo, sempre com ele, né? Aí quando eu comecei a me destacar, eu falei, poxa, se eu tivesse treinado, eu poderia estar no mesmo nível seu, né? E o problema é que não é só o fator físico, tem outros fatores que influenciam diretamente se você vai ser um grande atleta ou não, que tem a parte de disciplina, aplicação. Sim. Então isso também faz uma diferença tremenda. Não adianta você ter condição física, mas se não tiver esses outros fatores. E assim, você, né, que a gente vê assim, né, como eu falo assim, tem essa tradição, né, dos judokais, né, que são essas gincanas, que é de prova, o pessoal de beisebol, que também corre muito rápido para chegar nas bases, né? Roubar as bases, né? Então eles são muito rápidos. Mas é muito raro, né, você ver descendentes japoneses na área de atletismo, né? Por que teve essa pouca procura na área de atletismo? O que aconteceu, no meu caso, é que eu comecei em 72, né? Sim. No final de 72. E a minha melhora foi muito, muito rápido. Em questão de 6 meses eu já fui campeão paulista, fui vice-campeão brasileiro, fui para a seleção brasileira. Em 6 meses só de... Exatamente. Quando você integrou na seleção de Araçatuba, você já em 6 meses já estava ganhando medalha. Eu não treinava, né? Aí comecei a treinar sistematicamente, um processo sistemático, a evolução foi muito grande. Aí me empolgou, né? Porque aí que eu pensei, foi que naquela época, todos os descendentes de japoneses, o que era fazer que curso? Ou era medicina ou engenharia. Sim. Era isso só, não tinha outro curso que se fazia. Como eu tenho os meus amigos da época, ou é engenheiro ou é médico. E você foi pro atletismo. Eu comecei a evoluir muito, já comecei a visualizar, pegar a seleção brasileira adulta, pensando na Olimpíada, principalmente na Olimpíada de 76. Eu quase fui na Olimpíada de 76 em Montreal.
Na seletiva eu fiquei em sexto, eu tinha que ter ficado em quarto. Puxa vida, por pouco. Para participar dos revezamentos. Então, aí eu perdi essa oportunidade e falei assim, agora ou dedico mais ou não vou conseguir em 80. Aí eu falei assim, então eu não posso estudar, fazer medicina nem engenharia. Eu tenho que fazer um curso onde que não me tome o tempo integral, porque esses cursos normalmente é integral. Então eu falei, eu vou fazer fisioterapia. Aí eu fui para Piracicaba, estudar na Unimep. Só que também estava difícil, estava puxado, né? E eu falei assim, não. Aí eu transferi para Educação Física, que era um curso mais tranquilo. Não está ligado ao esporte diretamente, né? E a fisioterapia daquela época ainda estava engatinhando, você não via perspectiva futura profissionalmente. Entendi. Hoje já é mais reconhecido. Hoje é reconhecidíssimo. Sim, com certeza. E parti para fazer curso de Educação Física. E aí... Mas quando você partiu para ser um profissional, foi antes da Olimpíada, da primeira Olimpíadas, ou foi depois? Não, já depois de 2 anos. Em questão de 72 a 75, eu já começou a trabalhar profissionalmente? Em questão de 3 anos, eu igualei o recorde brasileiro de 100 metros adulto. Caramba! Então foi uma coisa meteórica, né? Então... Isso nos 100 metros? 100 metros. Isso, quantos segundos foi? Era 10 e 1. 10 na época, que era manual, né? Caramba! Então, e era uma coisa rara, né? Descendente de japoneses, que normalmente essa prova é só negro. Sim, né? Então aqui é muito incrível, realmente, você em tão pouco tempo, né, ter ascendido aí, né, com tempos, né, tão significativos, né? E você foi para a Olimpíada, né? Para a primeira Olimpíada que você foi em 80, em Moscou. Em Moscou. Exato. Como é que foi participar da primeira Olimpíada? Porque você trabalhou, né? Trabalhou para isso, batalhei para isso, né? Porque, que nem eu te falei, foi muita dedicação, né? E que nem eu falo hoje para os meus atletas, que não adianta você só ter talento físico. Tem que ter outros atributos aonde que você tem que trabalhar também. E se não, que é a dedicação, a aplicação, a disciplina, tudo isso faz parte. Até o lado psicológico. Exatamente, a parte mental. Né? E isso é importantíssimo, principalmente na formação. Porque muitas vezes o atleta ou profissional da área, psicologia, eles começam a desenvolver um trabalho com atleta de alto rendimento. Mas não, o trabalho tem que vir sendo desenvolvido na formação, tanto na parte física e a parte mental. Sim. Para não acontecer até naquele caso, né, daquela atleta que, né, teve alguma certa pressão, né, ela exatamente, não está preparada para isso. Não aguentou a pressão. Exatamente. Né? Isso tem que ser trabalhado na formação. Porque é uma cobrança muito grande. Nossa né? Senhora. Você representar um país lá no Mundial que todo mundo está vendo. Exatamente. Né? E isso acaba influenciando. E nesse ano de 80, né, na União Soviética, você participou de várias provas de velocidade? Não, eu fiz 100 metros, eu fiz 2 tiros, né? Porque eram quarta de final. Não, é oitava de final, quarta de final, semifinal, final. Eu fiz só 2 tiros, eu não fui para semifinal. Certo. Isso no 100 metros. E no 4% nós fomos finalistas. Ficamos em oitavo. Vocês ficaram em oitavo. Até eu dei uma pesquisada lá e vi seu nome lá, que você até... teve, né, essa corrida, tirou em oitavo? Corri de terceira perna, terceiro homem. Olha que legal. E quando fala 4%, deixa eu só entender, eu sou leigo, né? Esse reverendo 4%. Qual que é a estratégia? Quem tem que ser o mais rápido? É o último ou o primeiro? Não, depende da característica individual de cada atleta. Por exemplo, um atleta que sai bem do bloco, tem uma aceleração boa e que faça uma boa curva, vai sair de primeiro. E aquele atleta que tem um 100 metros, que é mais resistente, que faz um bom 100 e um 200 metros, ele corre o miolo, porque é a parte da corrida, do revezamento, onde ele corre um percurso maior. E o último homem é aquele atleta mais aguerrido. Entendi. E você era o terceiro homem? Aquele que tem esse bom rendimento. Então, exatamente. E normalmente esse miolo tem que ter habilidade em receber o bastão e passar o bastão. Que legal. E agora me fala assim,
União Soviética, né? A gente fala hoje, que é um assunto, né, até muito recente, a questão dessa guerra, e é que na época da União Soviética é uma coisa muito mais fechada, né? Como que foi essa... como que era vocês, atleta, estar num país, vocês eram, tipo assim, tinha um militar seguindo vocês? Só para você ter uma ideia, eu lembro que até hoje, quando nós chegamos no aeroporto, para sair do aeroporto, era policiamento, era um corredor, só de policiais, você passava no meio, aí quando nós entramos no ônibus, na estrada, indo para a Vila Olímpica, a cada 50 metros tinha um policial. Caramba! É uma coisa que então deixou... vocês não tinham liberdade de sair, fazer compra, assim, ficava só dentro da Vila Olímpica? Era muito difícil a gente poder sair. Você tinha que sair com autorização. E lá onde nessa região que você estava, não estava muito frio nessa época? Não, porque é no verão, né? Que em julho, foi em julho, final de julho para começo de agosto, a Olimpíada. Porque foi bem na época que era na época da Guerra Fria, né? Ainda na Guerra Fria. Como nessa Olimpíada houve o boicote do Ocidente, primeiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não participou, né? Nesse exatamente, pela aquela questão da invasão da União Soviética no Afeganistão. Foi em 80. Em 79 para 80. E para você, assim, quando você entrou no Estádio Olímpico, o que foi aquele para você que você... O que marcou mesmo foi a abertura, né? Porque é uma abertura onde que foi distinto, né? Porque a participação humana foi aquele do painel humano? Do painel humano, as atividades de ginástica que eles faziam na apresentação. Então, eu achei muito bonito. O enfoque foi mais humano, né? Que foi diferente de Los Angeles, que foi mais tecnológico. Certo. Não sei se você lembra na Olimpíada de 84, em Los Angeles, onde o cara desceu com... com aquele fogo. Exatamente. Então, naquela época... Mas esse do painel humano me marcou muito. Eu era criança, mas eu me lembro muito, assim, aquele sincronismo, né? De todo mundo. Perfeito. Foi uma coisa incrível. Para mim marcou aquilo demais. E no encerramento, a lágrima saindo do ursinho no painel. Sim, me lembro quando acabou, né? Tipo, acabou o encerramento, aí a lágrima vem descer. Exatamente. Você imagina. Sincronismo, muito né? Sincronismo. Incrível. Então, essas coisas que me marcaram bastante, né? Poxa, que legal. Deve ter sido uma sensação incrível, que a gente, pela televisão, a gente acha maravilhoso. Essa sensação de você estar lá dentro, presente, participando, é diferente. E não é para todos, né? É para pouca gente. Com certeza, viu? Agora me fala aqui, você também, em 1983, né? Você... teve o seu melhor tempo, né? Sim. Isso foi aonde? Foi em Edmonton, foi no Jogos Universitários Mundial, que foi em 83, que eu corri 10:25. 10:25 foi no Canadá, Edmonton, né? Canadá. Inclusive, nessa corrida aqui também, você competiu com Ben Johnson. Sim, Ben Johnson e também depois Raymond Stewart e um outro americano que na Olimpíada de 84 foram medalha de prata e bronze. Caramba, porque 10,25 assim, é uma marca realmente... Então, nesses Jogos Universitários Mundial, fiquei em quinto. Em quinto? Eu perdi por um americano, um jamaicano e 2 nigerianos. Caramba, e assim, você teve essa oportunidade lá de ter esse contato, conversar até com os grandes, mesmo o Ben Johnson? É muito difícil, né? No momento que você entra para aquecer... sim, cada um fica, né? Cada um fica, você tem que estar concentrado. Não fica jogando conversa fiada. Mas essa foi um Jogos Universitários importantíssimo. Foi o meu melhor ano, né? Infelizmente, nós também fomos para o Mundial. Nesse mesmo ano teve os Jogos Pan-Americanos na Venezuela, em Caracas, sim, e o Mundial de Atletismo em Helsinki, na Finlândia. Caramba! E você participou de todas, né? Exato. Olha que legal. E tudo como atleta. Exato. Né? E depois você veio, participou, que no caso você falou de Los Angeles, né? Que foi uma coisa mais tecnológica lá. Exato. Também. E vocês também ficaram na final, né? Chegaram até a grande final. Era para ter sido melhor, em vez de ficar do oitavo. Porque teve, não sei se a mídia divulgou isso, que um dos atletas que ia correr a final, que era o Robson Caetano. Robson Caetano. Então, ele teve
um problema dentro da Vila Olímpica e ele foi cortado da delegação e teve que entrar um substituto. Isso acabou prejudicando a equipe, né? E mesmo assim vocês ficaram em oitavo? Ficamos oitavo. Mas com ele poderíamos ter uma melhor colocação. Talvez entre quarto a sexto. Podíamos... Quem sabe talvez até um medalhista, né? A gente está sendo bem pé no chão, né? Porque no revezamento tudo pode acontecer, né? Porque a desclassificação, se você erra a passagem, pode queimar a passagem. E isso acaba beneficiando aqueles que fazem uma passagem perfeita, né? E nessa, já de 84, né? Na Olimpíada de 84, você chegou assim de uma forma um pouco mais segura, você já estava acostumada, já, né? Sim, mas é sempre uma Olimpíada. Tudo é diferente. É né? diferente, e a responsabilidade é sempre. Muitas mesma, vezes, né? Exatamente. Muitas vezes na primeira a gente vai lá sem responsabilidade, na segunda a gente vai querendo fazer alguma coisa melhor que o anterior, né? E eu até pesquisei assim a questão do quem participou no revezamento 4x100 com você em 80 e depois de 84, foi só você e mais um, né, que foram nos dois? Só dois. Só duas pessoas que participaram das duas. Eu né? E o Nelson Rocha. Olha que legal. Então foram só duas Olimpíadas seguidas, né? E nessa prova final, você correu com um cara também hiper famoso, que ficou muito famoso, que é o Carl Lewis, né? Eu não sei se... Eu não tenho esse vídeo, mas tem um vídeo. Eu correndo na curva, aí entregando bastante o Carl Lewis do lado. Olha só, você tava pau a pau. Caramba, você teve a oportunidade de correr. Que naquela época era muito difícil, não tinha vídeo, né? Sim. Para registrar, né? Não tinha muitos celulares para Exatamente. Então né? a gente tem pouco material de vídeo, eu tenho algumas fotografias, por exemplo, de 80 eu tenho umas imagens de fotografia terminando a prova de 100 metros, a gente ali, porque na época eu corri os 100 metros, eu tenho uma foto dele com Pietro Meneia, que era recordista mundial dos 200 metros na época. Mas são coisa rara, né? Que era muito difícil de conseguir. Entendi. Mas hoje é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. E, Nakaya, nessas suas vivências aí como atleta, né? Teve alguma coisa inesperada, algum momento que você, assim, de repente, ficou preocupado, achou que não ia conseguir? Ou você fez alguma coisa diferente para estar superando toda essa pressão, né, que todos os atletas olímpicos têm? Sim. Em termos atléticos, eu creio que eu não tenho nenhuma situação assim inédito, né? Mas o que me marcou foi também em 80, porque eu lembro que nós usávamos calça jeans, né? Sim. E eu tava sentado na arquibancada, aí um espectador russo queria de qualquer jeito a minha calça jeans, porque não tinha jeans naquela época. Não lá tinha na União Soviética não tinha jeans. E ele veio pedir pra você? Veio pedir, ele falou, não, eu compro. Aí eu lembro até hoje que eu fui no banheiro e peguei o short e fiz um negócio com ele. Sério? Você acabou vendendo pra ele? Em rublo. Aí eu lembro até hoje que com esse dinheiro que eu vendi para ele em rublo, eu comprei aquela máquina fotográfica russa que chama Zenit. Caramba! Que era baratíssimo também essa máquina lá na União Soviética. Então é uma coisa assim, pitoresca, foi isso que aconteceu. Ai, que legal. Então quer dizer que lá não tinha... Não, calça jeans não tinha. Eles queriam pegar, levar para o banheiro, o pessoal para comprar, ou eles queriam de qualquer jeito trocar calça jeans. Ai. Agora me fala assim, sobre atletas, né? Esse fenômeno do Usain Bolt. Né? Como que você vê a história da trajetória desse cara? São atletas que aparecem pontualmente, né? Como aconteceu na década de 80 com Carl Lewis, né? Que foi um expoente atlético, medalhistas de várias provas, desde 100, de salto de distância, 200 metros, 4x100. E apareceu, depois de 20, 30 anos, apareceu quem? O Usain Bolt. E para aparecer outro Bolt na vida... Vai demorar aí... Talvez mais 2 décadas. Exatamente. Então são atletas que estão fora da curva. E vai aparecer outro. E assim, vai ser assim. A vida é assim. Sempre aparece alguém... É verdade, né? Melhor que outro. Com certeza. Agora, me conta aqui, quando é que foi essa passagem? Você de atleta
para treinador? Isso aconteceu naturalmente, né? Porque eu lembro que em 82 eu casei, né? Eu era atleta ainda. Certo. Porque foi no meio de uma Olimpíada de 80 para 84. Eu casei, eu tinha um compromisso, porque eu também tive uma filha em 82. Certo. Aí eu não dava para sobreviver só sendo atleta. Aí comecei a trabalhar. E eu consegui me empregar na prefeitura de Guarulhos como professor de educação física e comecei a desenvolver um trabalho na formação com atletas jovens de 10, 11, 12 até 15 anos, né? Certo. E comecei a desenvolver. E também foi uma coisa assim rápida, né? Porque em questão de 4, 5 anos, aí eu comecei a trabalhar já com atleta de alto rendimento, né? Aí na Olimpíada de 88 eu já tive um atleta olímpico que ficou em nono lugar. Caramba. Ele quase foi para a final. E como é que você vê, assim, naquele início, né, quando você trabalhava, você começou como atleta, né? Exato. Você como atleta, a questão da tecnologia. Antigamente você tinha à disposição algumas tecnologias, e hoje, assim, não só a parte de treinamento, equipamento, até a própria vestimenta, as malhas, tem toda uma tecnologia. Como é que você vê essa diferença? Naquela época não existia isso. Não existia nada, né? Nada. Naquela época eu lembro que nós como se nós lesionávamos, nós não tínhamos fisioterapeuta, era massagista. E não tinha todos aqueles recursos que tem hoje, ajudar na recuperação do atleta. E até para você adquirir conhecimento era difícil. Eu lembro que nós íamos, eu e outros profissionais que trabalhávamos, que éramos jovens, nós íamos para a USP, tem a biblioteca da USP, né, que chegavam materiais importados da França, dos Estados Unidos, alguns materiais. Então, e muitas vezes chegava já depois de vários anos, né? Já defasado. Já. E hoje não, hoje através da internet, você entra no Google, você tem tudo na hora, é imediato. Então, hoje o conhecimento está difundido no mundo todo, para todo mundo. É a própria tecnologia, que assim, uma vez acho que eu vi algum documentário, alguma coisa assim, por exemplo, de tênis, das marcas de tênis, que ele pega o atleta, exatamente, ele dá os passos para ver a pisada. Exatamente a pisada dele e desenvolver um tênis especialmente personalizado. Personalizado, isso. Isso acontece muito com os grandes atletas, por exemplo, o Bolt, o próprio Carl Lewis, esses grandes atletas, as grandes empresas esportivas, eles fazem o calçado especificamente adequado para eles. E hoje, o calçado, principalmente o tênis e a sapatilha, elas são feitas com uma tecnologia onde te ajuda na sua performance. Então dá diferença. Dá diferença. Nem que fosse milésimos de segundos, que é justamente essa diferença do primeiro para o segundo, né? Isso acontece, não é só no atletismo, aconteceu também na natação. Lembra da vestimenta? Vestimenta, né? Sim. Ou então, a pessoa tirava todo o cabelo, né? Ficava careca. E no atletismo também. E hoje a sapatilha tem uma tecnologia tremenda, que é feito de um material que ela é mais rígida, onde com essa rigidez dá essa capacidade de você diminuir o tempo de contato no solo. Entendi. E você hoje como treinador, né? Você acha que existe assim, um pouco de diferença assim, na questão racial, né? Um atleta que tenha mais rendimento, mesmo o Nikkei mesmo, que hoje, como eu comentei, não tem muitos atletas que despontaram no atletismo, que tem uma história como a sua. Você acha que tem essa diferença na genética também? Sim, a questão genética, ela existe. E dependendo da prova onde você realiza, por exemplo, uma prova de potência, o negro é beneficiado, não tem como. Pela própria biotipologia deles, que são longilíneos, com pernas longas, isso beneficia. Certo. Diferente de um asiático, que é o contrário, o inverso, né? Exatamente. Mas só que há exceções, né? Sim. Tem asiáticos que hoje correram já abaixo de 10. Só no Japão já tem 3 atletas que correram abaixo de 10 cravado. E na China também tem 2. Então existe. E também, por que houve essa melhora? Talvez até também a tecnologia e o conhecimento de nova tecnologia na área de treinamento. Sim. Mas, em compensação,
nenhum deles são capazes de ganhar uma medalha ainda olímpica em mundiais. Por quê? Como a tecnologia... Todo mundo evoluiu. Exatamente. Né? Como essa tecnologia beneficiou esses asiáticos, beneficiou também os outros, né? Os outros. Tá certo. Então, fica difícil. Entendi. E você acredita que no Brasil nós temos hoje atletas de menos de 10 segundos? Nós temos atleta com esse potencial. Com esse potencial. Temos atleta com esse potencial. Muitas vezes não conseguimos esse resultado por algumas questões pontuais que você tem que ser trabalhado de uma forma mais individualizado. Tentando, muitas vezes o atleta, para chegar a correr abaixo de 10, não é questão de você treinar mais, é você trabalhar aspectos negativos onde que ele possa evoluir. São coisas pontuais. Entendi. É a parte micro, não o macro. Entendi. E você comentou, né, que você já teve atletas, né, medalhistas, né? Sim, graças a Deus. Já teve vários atletas? Quantos atletas já teve? Eu tenho em 96 eu tive um atleta que ganhou uma medalha no 4%, que foi medalha de bronze em Atlanta. Em 2000, medalha de prata. E em 2008 eu tive 3 atletas medalha de bronze. Então, como treinador, já são quantas Olimpíadas? Como treinador, eu tenho 7 Olimpíadas. 7 Olimpíadas. Então, vocês são 2 como atletas? São 9 no total. 9 no total. Nossa, Isso. Experiência de 9 Olimpíadas. São poucos profissionais que teve essa oportunidade de ter participado. E você também participou dessa última Olimpíada Tive Tóquio? em Tóquio. Tive em Tóquio na Olimpíada e na Paralimpíada. Na Paralimpíada. Também. E como é que foi? Teve a pandemia, ficou essa incerteza, vai ter Copa, que vai ter Olimpíada, não vai ter, ficou aquela, a Japão, né, ficou toda, chegou até a adiar, né, adiou, foi um ano, foi isso, né? Era para ter sido 2020, né? Aí foi 2021, né? Mas o que você sentiu? Teve alguma diferença, deu algum impacto por você ter atrasado um projeto, que vocês fizeram um projeto de 4 anos, de repente virou 5 anos. Exatamente. Isso prejudicou de alguma forma? Acaba prejudicando, né, o planejamento, né? Mas o que se caracterizou bastante é que aqueles países, principalmente os países da América do Sul, foi o mais prejudicado. Por quê? Aconteceu de muitos lugares, por exemplo, um centro esportivo, que foi fechado. Por causa do lockdown. Lockdown. Principalmente porque os centros esportivos é tudo municipal. E quando baixou o decreto dizendo que o governador não pode ter nada. Aí parou tudo, até os treinamentos. Exatamente. Na Europa, nos Estados Unidos, Tava todo mundo treinando. Os grandes atletas, eles tinham os privilégios, eles abriam só para eles, para poder treinar. Não sei se você acompanhou, mas naquela época da pandemia, houveram vários recordes mundiais com esses atletas. Olha que interessante. E assim, você nesse tempo também que vocês ficaram lá, teve algum... Como é que foi esse controle? Teve aquele também o controle de não passar um para o outro, porque todo mundo estava preocupado, né? Pessoas do mundo todo pegando, espalhando. O controle foi rígido, porque nós tínhamos um aplicativo onde que todo dia a gente tinha que fazer o teste de Covid, todo dia. A gente acordava, primeira coisa que a gente tinha que fazer é um teste de Covid, todo dia, de manhã. E anotar no aplicativo dizendo que foi realizado esse teste. Sim. E o governo tinha controle de todos os atletas. Sério? Com esse Mas aplicativo. Até a localização também? Foi rígido demais. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no período de campo que nós fizemos lá no Japão, no hotel a gente não podia sair do hotel. Só podíamos sair do hotel para ir para o local de treinamento. A gente saía do hotel e entrava no ônibus com segurança seguindo a gente. A gente podia ter contato com a população. Então, quer dizer assim, lembrou um pouquinho da época da Olimpíada da União Soviética, exatamente. Né? Aquele controle, né? Controle tremendo. E foi uma coisa assim tremenda. A gente não, eu fiquei praticamente na Olimpíada e Paralimpíada, que foi quase 2 meses, eu não saí.
Caramba, então não deu para comer um lamen? Não, deu para comer um lamen, mas dentro da Vila Olímpica. Da Vila Olímpica. Por quê? O restaurante é internacional, né? E tinha um restaurante especificamente comida japonesa. Tá certo. E lá eu estava lá quase todo dia. Então vocês também não teve a oportunidade que, geralmente nas Olimpíadas, existe aquela confraternização entre os atletas? Então, nesse caso teve essa restrição. Mas dentro da Vila Olímpica. Dentro da vila. Sim. E também com certas restrições, né? Porque ainda estava naquele período de pandemia que estava todo mundo com medo, né? A gente fica imaginando, né, que quando aquela coisa de os atletas se conhecerem, né? Lógico que existe aquela certa competitividade, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que também existe um pouco dessa confraternização, as pessoas fazem amigo, fazer o contato, sim, troca. Não, isso sim, mas né? Não era daquela forma tão pessoal, junto, né? Abraço, isso não existia. Entendi. Mas em outras Olimpíadas chegou a acontecer isso? Sim, era diferente. A aproximação, a gente reunia, ficava, por exemplo, tinha a zona internacional, que se chama dentro da vila, né? E lá se reunia todo mundo, né? E você, assim, fez muitas amizades, mantém contatos até hoje durante toda essa época de tem vários amigos, né? Que legal. Que nem, no Japão eu tenho um rapaz que foi medalhista olímpico, que chama Koji Morofushi, que ele foi o porta-bandeira do Japão na divulgação da Olimpíada de 80, que ele era lançador de martelo, né? Ele foi medalhista e eu conheci ele com 4 anos. 7 anos, desculpa. Ele tinha 4 anos? 7 anos, em 1981. Caramba, mas como é que foi essa? Que eu conhecia o pai e a mãe dele. Eu fui numa universidade em Bucareste, Romênia, e a mãe dele trabalhava na Mizuno, é uma representante da Mizuno. Que legal. E ela levou o Koji Morofushi e a irmã dele, que é a Yuko Morofushi. E depois ele virou medalhista olímpico. Ele é mundial medalhista olímpico, porque o pai dele também era marteleiro, fazia lançamento de martelo. Caramba, que legal. Que ele te conheceu quando ele te via como atleta e de repente ele era um medalhista. Isso é legal. Eu tenho até uma foto com ele quando era pequenininho ainda, no meu colo. Agora, e como é que me fala assim, questão hoje o atletismo, né, aqui no Brasil, como é que a questão do apoio, os incentivos dos atletas? Porque no Japão, por exemplo, quando um atleta, qualquer atleta, em qualquer modalidade, ele chega numa final, né? Por exemplo, vocês chegaram na final dos 4 por 100. Automaticamente, ele é convidado para fazer propaganda de todos os, né? De todas as marcas esportivas lá no Japão. Aqui no Brasil, como é que está isso? Aqui no Brasil, nós temos, o problema é uma política onde que, se você não ganha medalha, não adianta só chegar... Se você é finalista. Próximo. Se você ficar em quarto, é a mesma coisa, não for nada. Você tem que ganhar uma medalha. Entendi. Só tem valor quem ganha medalha. Porque, que eu comentei lá, às vezes a pessoa nem chegou a ganhar uma medalha, mas só o fato, né, de ter chegado próximo, né, de ter conquistado que é uma vitória. Então, você está entre os 10 do mundo, né? Não, só de você ir para a Olimpíada, ele já é uma grande vitória, né? É a mesma coisa, você vai nos Estados Unidos, você fala para eles que você se foi um atleta olímpico, ele te idolatra. Sim, e aqui no Brasil, já não tem valor nenhum. Não dá valor. Não, você tem que ser medalhista. Muitas vezes até a medalha olímpica... Então, até isso que eu ia perguntar agora, mas e os medalhistas de prova, de modalidades que não são muito conhecidas? Está tendo incentivo? Falta ainda muito apoio? Tem um incentivo, mas eu acho que não está à altura do que eles merecem pela medalha. Certo. Muito pouco. Quer dizer, se houvesse um pouco mais de investimento, ou mais de patrocínios também, a gente poderia ter muito mais destaque de medalhas. Sabe o grande problema, Joey? Na prova de atletismo, principalmente as provas individuais, é que você não dá mídia. Não é televisionado. Não, muitas vezes é televisionado, mas é muito pontual, aparece lá. Rapidinho. Por exemplo, 100 metros, 10 segundos, acabou. Que retorno que te dá para você? Entendi. Agora você pega o esporte coletivo. Futebol, é 1h30, 2 horas, basquete é 2 horas. Atrás, né? Exatamente.
Entendi. Se você como empresário, você vai procurar quem? Aquele que vai deixar mais tempo exposto à sua marca. Ou um tênis Sim. onde você fica ali 5 sets jogando ou 3 sets jogando. Quanto tempo você fica aparecendo, dando retorno? Entendi. Mas a gente acredita que o Brasil, assim, ano a ano, né? Acho que está aos poucos, né? Aumentando, né? O número de medalhistas. A gente também torce para que... Então, então o medalhista mesmo, é o que eu falo, muitas vezes tem alguns empresários que valorizam isso, que dão esse respaldo. Muitas vezes não é pelo retorno de mídia, porque o retorno é muito, eu vejo de uma forma que é muito pequeno. Certo. E talvez também tenha uma falha muito grande, que é nossos dirigentes. Entendi. Falta um pouquinho mais de gestão. Entendi. E agora, Nakaya, assim, realmente é muito incrível, né, a sua história, principalmente assim de você, e eu tenho um grande orgulho pra gente, né, como Nikkei, né, como descendente japonês, ver uma pessoa que quebrou tabus, né, passou aí por uma história de, várias Olimpíadas, foram 9 Olimpíadas. Espera aí para a 10ª. Né? Com certeza, que será agora em 24, em Paris. Paris, né? Você também ainda está preparando, já se preparando? Então, eu já tenho, aqui, né, vai ter o Mundial agora em 2022, que vai ser em Eugene, Oregon. Eu já tenho 2 atletas que já fizeram a marca para ir lá. Que legal. E provavelmente eu deverei estar lá. Então vai para a 10ª, né? Não, Mundial não. Mundial vai ser a 11ª. 11ª? É, Mundial. Caramba, meu. Então, e assim, é um grande orgulho pra gente ver, né, toda a sua história, você tá levando a seleção, né, brasileira aí no seu currículo. E agora a gente tem um momento, né, que nosso bate-papo, né, que chama Momento Fotos, né? A gente vai estar mostrando umas fotos aqui. E eu queria que você falasse pra gente desses momentos aqui. A gente deu uma caçada nas fotos, vamos ver. Vamos ver que foto que vocês acharam. Opa! Essa daí é de Olimpíada de 80. Nós fizemos um camp de preparação para a Olimpíada de 80 em Moscou, na Itália. Você tinha quantos anos aqui? Aí eu tinha 22. 22 anos? Olha que legal. Tem mais? Isso aí é Araçatuba, isso aí deve ser em 1900... Qual que é você aqui? É o da direita ou da esquerda? Daqui. Da direita. Camisa preta. Camisa isso preta. Isso aí deve ser 1975, 76, por aí. São seus amigos? São. Uma é a irmã do Zequinha Barbosa, a moreninha ali. Ó. Ela é a irmã do Zequinha Barbosa. O outro é de Mirandópolis, porque ele foi também um atleta da colônia e hoje ele é dirigente de Mirandópolis, né? São todos atletas. Foram ex-atletas, né? E o que está de óculos foi o meu primeiro treinador, ele que me convidou. Que chamou para... Exatamente, em 1972. José de Santo Primo. Então ele que já foi a primeira pessoa que já te enxergou e viu o potencial em você. Então ele foi um ex-atleta, ele participou do Pan-Americano de 63 aqui em São Paulo. Então ele já tinha olhos clínicos, né? Ele foi um ex-atleta. Isso aí foi em 1979 já. Isso aí foi um sul-americano em Bucaramanga, onde eu conheci minha esposa. Que legal. Conheceu aí, né? Eu conheci no hotel. Que legal. Eu tinha acabado, nós tínhamos, nesse dia eu fui vice-campeão, né? Eu perdi para esse outro brasileiro, Altevir. E ele que fechou o revezamento de 4% na Olimpíada de 80, Altevir de Araújo. Nossa, que legal. E eu lembro isso é até interessante de contar, quando eu conheci minha esposa. Nós estávamos no hotel, nós tínhamos acabado de perder o 4% revezamento para a Venezuela, né? Eu estava puto da vida, porque não podia ter perdido, né? E quem estava sentado lá? Sua esposa. Minha senhora, hoje. A pergunta é, por que você está aborrecido? Aí ela amoleceu, você até esqueceu que perdeu, né? Parece isso quando ela olhou, você até esqueceu que perdeu a prova, né? Isso aí é a equipe que nós ganhamos a medalha de bronze na Olimpíada de 2008, a equipe feminina. Em Pequim.
Em Pequim. Que também foi uma Olimpíada que aquela abertura marcou muito aqueles tambores de palmas, que foi uma coisa incrível, né? Ah, que legal. Tem mais aí? Aí são minhas atletas, né? São todas minhas atletas. Que nem esses dois do lado direito, a Vitória e o rapaz que está ultrapassando a barreira, esses são os dois atletas que já estão selecionados para o Mundial de Atletismo, que vai ser nos Estados Unidos, em Oregon. Certo. E também possíveis atletas que vão para 2024. 2024. Porque são jovens ainda, né? Certo. E essa outra da esquerda, 435, é uma atleta jovem que também está evoluindo. E a de cima é uma atleta que é recordista sul-americana 200, que também começou comigo em 2009. Ela já está com 32, 33 anos, já está no final de carreira, né? Mas ainda está. Provavelmente também deverá ir para o Mundial. Ai, que legal, que legal. E você vê potenciais de medalhas? É difícil, viu? É difícil. No Brasil, hoje, nós temos alguns atletas com potencial de medalha, que é o Alisson, um corredor de 400 com barreira, o Darlan, que é o arremessador de peso, e também o marchador Caio, que é de Brasília, marchador de 20 km, e o Thiago Braz, que é o nosso medalhista de 2016, medalhista de ouro e medalhista de bronze em Tóquio. Então as chances são entre esses quatro, que o Brasil tem chances reais de medalha. Que legal. Vamos ver, tem mais? Aí são meus atletas paralímpicos. O do meio é um atleta paralímpico deficiente visual. E o que está de boné é um atleta que é o guia, né? Porque todo atleta deficiente visual precisa de um guia. Sim, então, praticamente, o guia é os olhos do deficiente visual. E esse, de curiosidade, quando você treina, né, um atleta paralímpico, né, com um atleta que não tem uma deficiência, existe assim um cuidado todo especial, né? Existe uma diferença, principalmente para correr, que é uma prova de velocidade, aquela preocupação de repente até um tropeço, né? Então é por isso que tem esse guia. O guia por exemplo, eu passo toda a orientação para o guia e o guia passa para o deficiente. Assim funciona. Por isso que muitas vezes o guia não é só correr do lado dele, ele tem que ter um conhecimento técnico, conhecimento de treinamento também, para que ele possa transmitir as informações que o treinador passa para o deficiente físico. Agora me fala aqui, seus projetos futuros. Eu sempre digo que nem ela falou, eu sou um apaixonado e um abnegado. Muitas vezes eu acabo, por exemplo, eu sou aposentado também, né? E a gente acaba trabalhando, hoje eu trabalho praticamente gratuitamente. Olha só. Até com esses atletas. Com os atletas na Olimpíada, tudo. Poxa, que legal. Então, o meu sonho ainda é ganhar uma medalha, mas numa prova individual. Que algum dos seus atletas ganhe uma medalha individual. Exatamente. Não no esporte coletivo, revezamento, que é mais difícil. E eu tenho 2 atletas aí que têm potencial, né? Então, temos que trabalhar. E, que nem eu falo, na área que eu trabalho como treinador, enquanto a minha cabeça estiver funcionando bem, não há problema. Então a gente já tem certeza aí que teremos aí muitos atletas que ainda vão ter essa oportunidade, né, de receber a sua experiência aí de 9, né? 9 Olimpíadas. 9 Olimpíadas e 11 mundiais. E 11 mundiais. Então, mas é assim mesmo. Por exemplo, eu trabalho hoje com 17 atletas olímpicos e 5 paralímpicos. Eu tenho um grupo aí praticamente de 23, 24 atletas. Nossa, que legal. E Nakaya, e para quem está nos assistindo agora, assim, qual é a mensagem que você dá de todo esse aprendizado, principalmente esse aprendizado, esse quebra de tabus, né? Quebra de paradigmas? Qual é a mensagem que você dá para quem está nos assistindo agora? Eu lembro... Essa mensagem é principalmente aquilo que passou comigo. Eu lembro que em 1975 eu fui campeão brasileiro. E eu lembro que havia um treinador que falou que japonês não vai fazer resultado, porque faz resultado só quando na categoria menores.
quando chega no alto rendimento não evolui. E naquela época havia um convênio Alemanha-Brasil, onde era convidado os atletas melhores colocados a fazer estágio na Alemanha. E eu não fui preterido. E isso também foi uma motivação maior. O que eu fiz? Eu treinei muito mais, dediquei, apliquei, somente esperando o momento deles retornarem, esses atletas que foram no meu lugar, para ganhar deles. E isso foi uma motivação. E eu lembro também que teve um outro atleta também, que era de Araçatuba, que aconteceu a mesma coisa, só que ele desistiu. Olha só, então por isso que eu digo que muitas vezes você não precisa, você não tem o talento de atletas negros, mas você tem que compensar isso com o quê? Com disciplina e aplicação. Tá certo. Hein? Muitas vezes só o talento físico não faz diferença. Não pode usar isso como um pretexto, né? De você dizer, não vou me esforçar tanto porque eu não tenho chance. Não, desde que você se empenha, né? E acredite, principalmente acredite, né? Acredite. Isso em qualquer segmento, né? Com certeza, com certeza. Em qualquer segmento. Sakai, olha, eu queria aqui agradecer mais uma vez. Eu sei que você está numa correria, assim, se você tem seus afazeres, né? E você dedicou esse tempo aqui para estar junto com a gente aqui, o pessoal do Japão, o pessoal do Brasil, de todo mundo, né? Que gosta da cultura japonesa, e a gente está divulgando, principalmente essas pessoas, essas personalidades. Você é uma pessoa que conquistou realmente uma coisa incrível, né? De ter feito tantas Olimpíadas numa modalidade que realmente, assim, é totalmente inesperado um descendente. Então, a gente fica muito agradecido mesmo de estar aqui. E realmente, os descendentes japoneses, normalmente não é na modalidade de atletismo, é no judô ou tênis de mesa. Exatamente. Mas no atletismo, eu quebrei esse paradigma, né? E realmente, eu não vejo hoje nenhum outro atleta da colônia que possa chegar a participar de uma Olimpíada, infelizmente. Não, mas com certeza, sim, você inspira, né? Inspira muitas pessoas. Nosso bate-papo, o nosso podcast é justamente para mostrar exatamente tudo as fases de superação que você teve e para inspirar, não só para quem está aqui no Brasil, para pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão lá no Japão também trabalhando em fábrica, lá também está longe de casa, mas também lembrar que não importa onde você esteja, não importa as dificuldades, mas a persistência, né? A resiliência é muito importante, né? Essa é a palavra, resiliência. E que muitos dos jovens de hoje deixam a desejar. Então, precisa voltar. Com certeza, com certeza. E olha, a gente tem algum momento agora que é muito legal também, que é essa caneca aqui, que a gente tem tradição de dar de lembrança para os nossos convidados aqui, para você lembrar da sua participação aqui. E então eu só quero, assim, mais uma vez, né, Nakai, obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, tá junto com a gente, e a gente espera numa próxima oportunidade. Eu quero vou estar acompanhando lá em Paris, e quando eu estiver vendo aqui, todos os atletas de velocidade, eu sei que tem o seu dedinho aí, viu? Tem a minha cooperação, minha ajuda. Com certeza. Então, até a próxima, né, gente? Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Juntos com a Alternativa no Ar. 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 Junto com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos